Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Vamos para o segundo capítulo dessa história maravilhosa, nessa longa estrada da vida. Meu Deus, que história linda de amor é essa? Mas antes, um pedido para você. Eu quero que você se torne membro aqui do nosso canal. Vai ser muito importante para o canal, para mim. Ô Paulinho, se eu não quiser ser membro, não há problema nenhum, você não tem prejuízo nenhum. Você continua tendo tudo que você já tem aqui no nosso canal no YouTube. Agora, se você resolver também ser membro do canal, aí você vai ter um quê a mais. Nós vamos interpretar os teus sonhos, nós vamos te atender como uma psicóloga, nós vamos contar a tua história assim com exclusividade para você, faremos gravações especiais para você, sabe? Você vai poder ouvir as histórias sem nenhuma interrupção de comerciais, vale a pena. E outra coisa, eu quero ter o prazer de viver coisas mais particulares com você, através dessa opção de ser membro. Abaixo do vídeo tem um botão, clique em cima e se torne membro. Porque agora a gente vai para o segundo capítulo dessa história lindíssima. Enquanto o caminhão engolia asfalto, eu ia pensando: puxa, eu não tenho uma família linda assim. Laurita, Larissa, Bruno e até o passarinho na gaiola. Tudo tão bonito, tão perfeito. E esse cara que nem conheço e nem quero ter o desprazer de conhecer. Sujeito covarde, bateu na mulher, chutou as suas costelas. Tem que ser muito crápula para agir dessa forma. Pois justo este mau sujeito tem uma família tão linda e não sabe dar valor. Quantas vezes eu sonhei ter uma família assim. Até esse momento eu tenho 48 anos, eu tentei formar uma família, mas nada havia conseguido nesse sentido. Quantas e quantas vezes eu culpava a minha vida de caminhoneiro. Em verdade, eu tinha uma desculpa pronta. Eu nunca consegui formar uma família de verdade porque eu vivo pelas estradas do Brasil viajando, sem tempo de me dedicar a uma família como se deve. Por isso que eu chego na cidade praticamente sozinho, sem ninguém. Sim, eu havia tido namoradas, e olha que não foram poucas. Com umas até durou um certo tempo. Cheguei a morar com pelo menos umas 3 delas. Uma foi uma coisa mais séria. Ela engravidou. Uma engravidou de mim. Mas perdeu o nenê no 5º mês de gestação. E ainda me culpou por isso. Porque ela estava sozinha em casa quando começou a sentir fortes dores para o nascimento da criança. E eu em viagem. Ela alegava que o socorro lhe foi tardio e disse que estar casada comigo era ser viúva de marido vivo. Olha, foram tantas as acusações contra mim que no momento eu cheguei a pensar que de fato eu fosse o culpado por tudo que estava acontecendo. Isso me fez, sabe, muito mal. E então foi que eu tomei a decisão: chega, também não quero mais.
essa coisa de casamento, de viver junto de uma mulher, não é para mim. Escolhi uma profissão que exige um estilo de vida nada compatível com um chefe de família. E foi exatamente pensando assim que eu acabei me impondo uma vida solitária. Então, para não ser totalmente sozinho, eu namorava uma mulher de Goiânia, quando dava, arranjava uma em Vitória do Espírito Santo, não me sentia impedido de ter alguém lá no Belém, e por que não uma manauara, aquela mulher bonita de São Luís do Maranhão, a baiana, que eu conheci em Feira de Santana. Sim, é verdade. Mesmo assim se vive. Mas também é verdade que assim não se pode ser feliz. Ficava sempre faltando alguma coisa e o que faltava, eu agora sabia muito bem. O que faltava na minha vida era uma família. Era uma família como aquela que cabia inteira na boleia do meu caminhão. Ora, se cabia inteira na boleia do bruto, então era óbvio que eu poderia lutar e cuidar dela, da família. E até o passarinho me parecia agora tão simpático. Eu ia pensando nisso tudo dentro da boleia do caminhão. A nossa viagem ainda se estenderia por um bom trecho. Já tínhamos deixado muitas cidades para trás. Fomos dormir no estado de Tocantins, na cidade de Paraíso. Eram 9h30 da noite, quando eu parei naquele grande posto beira da estrada. Ofereci a cama principal do bruto para a Laurita e as crianças. Fiquei na frente com a gaiola do passarinho. Tão solitário quanto ele. Não vou negar. Sonhei, naquela noite eu sonhei estar juntinho dela. Mas aquilo tudo era bobagem, besteira da minha cabeça. Ela poderia ser até a minha filha. Afinal de contas, ela tinha 26 anos, eu 48. Ora, poderia ser a minha filha. Deixei o rádio do bruto ligado bem baixinho. E a última música que eu vi foi essa aqui. Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim aquela que eu amo e um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria pra mim toda a felicidade. Assim, todos dormimos. Dia seguinte, depois do café da manhã com Laurita e as crianças, e boas conversas e risadas, saímos com o bruto, porque o trecho pela frente era muito longo ainda. Fiz uma puxada boa com quase 8 horas de caminho, quase 8 horas de estrada, e paramos em Assunção de Goiás. Já no estado de Goiás, Assunção de Goiás. Lá, fizemos uma bela refeição. Eu estava doido para comer uma galinhada goiana com piqui. Enchi até a boca d'água agora. Eu amo galinhada goiana com piqui. Eu amava. Ah, a Laurita gostou. A Laurita gostou também. Já as crianças... Não, as crianças nem tanto. Ficaram no famoso bife com fritas. E o passarinho? Ah, o passarinho alpiste e água fresca. Eram quase 3 horas da tarde quando partimos. E anunciei para a Laurita, vamos tocar direto, porque hoje eu quero dormir no Distrito Federal. Tá pensando que é só político que dorme por lá? Nós também merecemos. Não era nem 8 horas da noite direito, quando eu parei no posto meu preferido de Brasília. Lá era bem confortável. Tinha um excelente banho. Providenciei fichas para o banho de Laurita e das crianças. E depois que eles se banharam, bem, aí foi a minha vez. Em seguida fomos jantar. Às 10h30 da noite, barriga cheia, já estávamos na boleia do bruto para mais uma noite. E desta vez as crianças dormiram logo, estavam cansadas. A Laurita ficou conversando comigo.
Na boleia do caminhão ela ficou batendo um papo comigo. Foi quando ela comentou comigo: ô Nardo, você não imagina o quanto que eu tô me sentindo segura com você. Eu sinto uma coisa que nunca experimentei, a não ser com meu pai quando eu era criança. Sinto-me protegida. Verdade, eu sinto-me protegida por você. Ô, Laurita, quer dizer então que você está me considerando um pai? Nardo, eu entendi sua pergunta. Não estou lhe considerando um pai, mas eu sinto em você a proteção de um pai, sabe? No fundo, eu acho que toda mulher busca exatamente isso num homem. Extensão de um pai. Poxa, Laurita, boa a sua explicação. Assim, me sinto menos velho agora. Nardo, você de velho, você não tem nada. Você é um homem de verdade. O carinho e o respeito que você tem me tratado a mim e aos meus filhos, é tudo o que uma mãe pode desejar. Nos conhecemos há horas, né? Há tão pouco tempo. E eu tenho comigo a impressão de que eu conheço você a vida inteira. Queria muito lhe agradecer, Nato. Queria muito te agradecer. Sabe, foi nessa hora que eu senti tanta verdade nas palavras de Laurita, que eu quase a abracei, mas me contive. Porque o abraço dentro daquela boleia, com as cortinas do caminhão todas fechadas, poderia dar a impressão de outra coisa. Mas o aperto de mão mais demorado foi inevitável. E acho que teria ficado segurando a mão dela ainda por muito mais tempo. Foi quando ela disse que ela iria dormir. Passou para a cama na parte traseira da boleia. E eu me ajeitei na frente, de novo, com o passarinho e a sua gaiola. O rádio estava ligado bem baixinho e tocava aquela música que diz assim: nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola, sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Cansado, eu peguei no sono. Dia seguinte, a rotina gostosa do café da manhã, o café da manhã com Bruno, com a Larissa, que já me chamavam educadamente de tio Nardo. Tio Nardo daqui, tio Nardo dali. Eu adorava tomar o café da manhã com eles. Coloquei a gaiola do passarinho na parte externa e com o frescor da manhã, o danado do bichinho até cantou. O passarinho até cantou naquela manhã. Ah, bichinho danado, tá gostando, ó, do frescor da manhã. Tá gostando. Barriga cheia, pé na areia. Essa sempre foi a minha frase. E partimos com destino à capital do Brasil, a capital federal. Meu planejamento era tocar até Três Marias, em Minas Gerais. Lá almoçaríamos. Até porque ali em Três Marias tem um restaurante que eu amo. E, aliás, até recomendo quem passar por lá. Esse restaurante chama-se O Rei do Peixe. É a melhor moqueca mineira que se come de peixe em Três Marias. Então, saindo de Brasília, 7 horas depois, chegamos lá. Cheguei lá por volta de 1h da tarde, 13 horas. Já estávamos sentados à mesa do Rei do Peixe, moqueca deliciosa. As crianças comeram um peixinho frito, tudo bem servido, uma delícia. De sobremesa, meu doce de leite com queijo. Laurita foi no pudim com furinho. E as crianças ficaram no famoso sorvete. Tudo era uma festa.
Como eu fiquei de barriga cheia, fiz o quilo por lá. Saímos de Três Marias umas 3 da tarde. 7 da noite. 7 da noite eu parava em Sete Lagoas. 7 da noite? Coincidência, né? Cheguei em Sete Lagoas. Lá também, em Sete Lagoas, tem um belo posto beira de estrada dos bons. Ali resolvemos passar a noite. Jantamos e logo após as crianças, elas adoravam já dormir na cama confortável da boleia do caminhão. E aquela noite a conversa com Laurita foi uma conversa mais longa. Até porque a impressão que eu tinha era de que não haveria mais uma outra noite como aquela. Não, não teria mais. Aquela seria a nossa última noite. A nossa última noite na estrada. Depois que as crianças dormiram, eu ousei e falei: Laurita, eu sei que ainda é cedo para você tocar nesse assunto, mas me responda uma pergunta. Você está mesmo disposta a largar de vez do seu marido? Olha, Nardo, eu vou ser bem honesta com você. Eu amava demais o Deg. E tanto é verdade que eu deixei os meus pais em Juiz de Fora para acompanhá-lo até Santa Inês, lá no Maranhão, de onde viemos, que é a terra dele. Ele tinha vindo para Juiz de Fora, para a casa de uma tia, tinha vindo a trabalho. A tia arrumou emprego para ele numa boa empresa de Juiz de Fora, a Brasil Gourmet, não sei se você já ouviu falar. Já, Brasil Gourmet. Então, lá tem 150 funcionários, eles produzem alimentos congelados, alimentos sem conservantes. Na verdade, as refeições que saem da indústria passam por técnica de cozimento francesa. E ele estava bem lá, sabe? Estava bem. Aí deu na sapituca dele de ir embora. E eu fui junto. Eu sei que a mudança foi muito radical. Saí de Juiz de Fora para Santa Inês, no Maranhão. A mudança foi muito grande. Mas eu fiz essa loucura em nome do amor. Lá em Santa Inês, no início, ele me tratava bem, sabe? O Deg me tratava bem. Até que a Larissa fez 5 aninhos e o Bruno 3. Aí ele mudou. Ele mudou. Sim, ele mudou. Acho que foi uma ex-namorada que reapareceu na vida dele. E ele passou a beber o que eu não fazia antes. Ficou agressivo. Sem contar que ele começou a deixar faltar tudo dentro de casa. Até que culminou com o que ele fez, a agressão física. E aquilo foi demais para mim. Aquilo foi a gota d'água. Sabe, Nardo, eu não nasci para ser maltratada. Eu não nasci para ser agredida. Eu não nasci para apanhar, sabe? É muito humilhante apanhar. Sendo que eu nunca apanhei nem do meu pai, nem da minha mãe. Muito humilhante apanhar de um homem. Muito humilhante. Eu ainda sinto as dores físicas do tapa, a mancha roxa no meu rosto, as dores da costela, que eu não posso nem respirar, que faz doer. Mas a pior dor é a da alma. A pior dor que a gente sente é a da alma. A minha alma está ferida. Foi quando eu te encontrei, Nardo. E respondendo objetivamente a sua pergunta, chega para mim. Não quero mais. Não quero mais saber. Não quero mais saber.
quero não, Nardo. Enquanto ela falava, Laurita chorou. Aproveitei e fiz uma coisa que eu estava louco para fazer. A abracei e deitei o seu rosto no meu peito a consolá-la. Ficamos assim, nem sei por quanto tempo. Por mim, eu teria ficado muito mais. Foi quando, depois de um tempo, ela falou: bem, Nardo, me deixa dormir que amanhã vamos partir cedo, né? Verdade. Essa era a realidade. Então ela passou para a cama traseira do Bruto e eu ouvi o rádio ligado ainda baixinho. Alguém que estava cantando assim: sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Quando o dia amanheceu de novo, maravilhoso, lindo, café da manhã, mas bateu uma ponta de tristeza. Afinal, 6 horas depois terminaria a nossa viagem. Estávamos chegando ao ponto final. Isso me deu uma tristeza. Tomei o café com as crianças e Laurita. E o passarinho que eu pendurei na carroceria do caminhão, naquela manhã, sei lá, cantou de um jeito mais triste. Até o passarinho cantou de um jeito mais triste. Ou cantou do mesmo jeito. Eu acho que eu entendi que era de tristeza. Saímos já passando de 8 horas da manhã. Fiz até questão de sair um pouco mais tarde. 9h30 da manhã passada, 9h30, passamos pela capital mineira, Belo Horizonte. Aqui é Belo Horizonte. Mostrei para as crianças. Nossa, é grande, né, tio? É grande. É a capital dos mineiros. Foi quando a Laurita disse que já teve vontade de morar em BH. Eu acho que todo mundo um dia já teve vontade de morar em BH. 1 da tarde, eu parei em Barbacena. Eu queria fazer a minha última refeição com aquela família. Barbacena. Nós estávamos já perto, mas eu queria mais tempo com eles. Eu poderia ter tocado direto. Sim, eu poderia ter tocado direto até Juiz de Fora. Não. Eu tinha que parar em Barbacena. Eu tinha que parar. Eu queria mais aquela refeição com eles. Em Barbacena, comemos o famoso tutu à mineira. Ei, que delícia! Como é gostoso o tutu, aquele couve, aquela bisteca. Enchi a boca d'água de novo. O tutu de feijão, aquele arrozinho gostoso. Comemos da deliciosa comida mineira em Barbacena. 15 horas, ou 3 da tarde, como queiram. Partir dali. E às 17 horas, chegamos em Juiz de Fora. Chegamos ao destino. Tocamos para o bairro Bom Pastor e entramos na rua indicada. Se houvesse o Waze, teria me informado: você chegou ao seu destino. Meu coração teria se entristecido nessa hora, mas se entristeceu quando
A Laurita falou: é ali, no portão azul. É ali, no portão azul. Era a hora da despedida. Foi emocionante ver como Dona Joelma e seu Barusco, os pais, receberam a filha Laurita e os netos, Bruno e Larissa. Foram muitos abraços, lágrimas. Seus pais, Dona Joelma e seu Barusco, também não tinham palavras para me agradecer. Mas eu sabia que aquela família tinha muito para conversar dali para frente. Eles me convidaram educadamente para eu ficar para jantar. Quase que eu fiquei. Quase. Eu tive grande vontade de ficar. Mas eu estava consciente que eles tinham tanto para conversar. E eu tinha que acabar de chegar à cidade do Rio de Janeiro. Eu tinha que pegar a famosa BR-40. Eu teria mais 200 quilômetros pela frente. Quase 3 horas com o caminhão. Lembra que eu não estava de carro. Eu estava de caminhão. Dei partida no bruto. Sabe, eu queria ir embora e não queria. Então a forma que eu tinha de avisar a Laurita que eu ia embora era exatamente fazendo aquilo. A maneira que eu tinha de comunicar a Laurita que era chegada a hora de eu partir, eu não podia fazer um estardalhaço com isso, senão eu teria feito. Então eu entrei no bruto, coloquei a chave e liguei aquele motorzão. Acelerava o bruto. Era a minha vez de despedir daquela família. Abracei a Laurita. Quase não vieram as palavras. Eu estava tão emocionado. Senti quando as lágrimas da Laurita molharam a minha camiseta. Era muita emoção. Nardo. Oi, Laurita. Nardo, olha, eu não tenho palavras para te agradecer. Você não foi um caminhoneiro que me fez o grande favor de dar uma carona. Não, você não foi. Você foi muito mais do que isso. Você foi um anjo enviado por Deus. Meus filhos estavam traumatizados com o que viram lá em casa. E eles esqueceram de tudo isso durante essa viagem. Você levou meus filhos para tomar banho na cachoeira, para nadar no riacho. Você comprou o que eles queriam comer, beber, os brinquedinhos que você comprou para eles durante esse trajeto. Tudo que você fez. Você, ao adoçar a boca dos meus filhos, adoçava a minha vida. E eu, tão machucada, tão ferida no corpo, na alma e no coração, eu destruída. Mas você foi uma compensação disso tudo, sabe, Nardo? Uma compensação disso tudo. Eu não sabia que existia no mundo homem igual a você.
Eu não sabia. Você é um enviado de Deus. Queria te agradecer. Como eu vou te pagar isso? Não sei. Não tem como. Porque você me socorreu na hora mais desesperadora da minha vida. Você não faz ideia do que passava na minha cabeça na beira daquela estrada. Você não faz ideia do que passava na minha cabeça na beira daquela estrada. Eu segurando a mão dos meus 2 filhos, eles comendo cada um pedaço de pão amanhecido. Eu não sabia que rumo tomar, eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que ia acontecer. E tanta coisa passou pela minha cabeça naquele instante, na curva daquele caminho. Especialmente quando eu via algum caminhão descendo aquela ribanceira a toda velocidade. Tanta coisa passou pela minha mente. Foi quando eu ouvi o barulho do teu bruto, é assim que você o chama. E quando eu fui pedir a carona para você, eu tinha certeza absoluta que você me dizia que não. Mas você não abriu a porta do caminhão, sem me conhecer, sem conhecer meus filhos. Você abriu a porta do coração. Você nos trouxe até aqui, acho que quase 3.000 quilômetros. Quase 3.000 quilômetros. Por quantas cidades passamos, quantas noites nós dormimos aí dentro do teu caminhão. Olha, quem sabe um dia eu possa te agradecer, mas fico nessa dívida. Dívida nenhuma, Laurita. Nenhuma. Eu fiz apenas o que tive vontade de fazer. Fica com Deus. E como eu estou sempre indo a Belo Horizonte, eu saio sempre do Rio para BH, qualquer dia, eu passo aqui para ver você, sua mãe muito simpática, seu pai, seu Barusco. Passo aqui para ver o Bruno, a Larissa. Foi quando nessa hora escutei: ô tio! Era o Bruno. Ô tio! Oi, Bruno. O passarinho quer despedir de você. Ah! E o passarinho. Ela desceu da cabine do Bruto. Eu fiquei frustrado, porque eu tive tanta vontade de beijá-la, tanta. Mas, por respeito, não fiz, e nem podia, nem poderia, de jeito nenhum. Na calçada, quando eu parti, fizeram uma fila. Uma fila. Era o seu Barusco, Dona Joelma, a Laurita, a Larissa, o Bruno. E na mão do Bruno a gaiola do passarinho. Eu acelerei o meu bruto e nós saímos. Quando eu peguei a pista da BR-040, que eu embiquei o bruto com destino ao Rio de Janeiro, meu destino final, de repente, no rádio tocava aquela música.
Choram as rosas, seu perfume agora se transforma em lágrimas. Eu me sinto tão perdido. Choram as rosas, chora minha alma, como um pássaro de asas machucadas. Nos meus sonhos te procuro. Chora minha alma. Imperdível, imperdível está o terceiro capítulo dessa história mais linda de amor, nessa longa estrada da vida. Não perca!